Oi pessoal, está começando mais um programa Nós e o Universo, nessa quinta-feira, dia 14, né? Dia 14 de setembro. Só que dessa vez, mais uma vez, a gente está fazendo aqui nos estúdios do Nós e o Universo, justamente porque, em função de perguntas que a gente recebeu do pessoal ao longo da semana, surgiu a necessidade de nós utilizarmos até um quadro aqui para explicar um pouquinho melhor. Mas antes da gente entrar no assunto de hoje, deixa eu passar o microfone para as meninas, dar um bom dia para vocês. Bom dia, Vivi. Bom dia, Beth. Bom dia, Tata. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Tata. Bom dia, querido. Bom dia, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos. Muito bom. E está começando, então, agora, oficialmente, o programa Nós e o Universo. Primeira edição, tá certo? Bom, o tema escolhido para ser comentado, para ser discutido hoje, foi, na verdade, um apanhado de todas as perguntas que os nossos ouvintes fizeram, não é, gente? Ao longo da semana. Vocês vão achar interessante até, aqueles que estavam um pouco mais desligados, né? Que a gente vai voltar a tratar sobre aquela questão do magnetismo, tá certo? Só que agora a gente vem com informações novas e complementos que vão ser assim, muito interessantes de serem discutidos, porque versam muito sobre a implicação do magnetismo, principalmente no nosso funcionamento. E essa era a principal pergunta de todo mundo. Como exatamente o magnetismo atua na nossa vida? Então, claro, eu poderia ficar horas aqui falando, aliás, eu deveria ficar horas falando, para poder explicar desde da questão atômica, da energia elétrica, do próprio conceito de energia, para a gente chegar na história das ondas magnéticas, tá certo? Mas a gente vai fazer um resumo e entrar meio que de sola no assunto. Por isso, desde já, Bibi vai passar os nossos contatos para você já ir formulando suas perguntas e passando para a gente. Como a gente não está ao vivo, não tem problema. O nosso WhatsApp vai estar ligado nesse exato momento e vocês vão poder se comunicar conosco através do WhatsApp, Facebook, enfim, o que achar melhor, certo? Como sempre. Aí você formula a sua pergunta e no próximo programa a gente responde. Vivi, vamos lá, os contatos. Então, vamos lá. No WhatsApp primeiro, no número 11 98 98 66275. Repetindo, 98 98 66275. Nós temos também o nosso site, quem quiser entrar lá para ver mais algumas coisas, é noseouniverso.com.br. Curtam a nossa página também no Facebook, @nosuniverso. Tá certo. Perfeito. Então, vão assistindo ao programa, né? Vão ouvindo, aqueles que não estiverem nos vendo, vão estar nos ouvindo, e na medida que tiverem as perguntas, não hesitem em perguntar. É um assunto muito importante, né, Tata? Fala um pouquinho do curso. Dia 21 e 22 de outubro vai ser o dia inteiro, das 10 da manhã às 17 horas. Muito bom. Só para reforçar o nome do curso, é curso de autoanálise e reprogramação mental. As instruções, tanto o conteúdo programático, a programação do dia, tanto o dia 21 quanto o dia 22, está no nosso site. Quem quiser dar mais uma olhadinha lá, quem quiser também perguntar no WhatsApp, fique à vontade, ligar para a gente, todos os meios de contato a gente está disponível aí para todo mundo. Perfeito. Tem mais uma coisa também ligada a um novo curso que a gente deve lançar ainda esse ano, que em função da procura que nós tivemos por parte de alguns terapeutas, que nos sugeriram que a gente compartilhasse a ideia da nosofrologia, né? A nosofrologia moderna, a ciência a qual nos orienta dentro de consultórios, essas coisas para auxiliar as pessoas em suas questões pessoais, mentais, de autoprogramação e autoanálise. A gente deve lançar, então, como eu estava dizendo, esse ano ainda um curso só para terapeutas. Inclusive, a gente acredita que por conta do conteúdo desse curso seja possível que pessoas interessadas em se tornarem terapeutas possam também participar desse curso, e a gente está vendo de estabelecer a certificação junto ao Conselho Nacional de Terapeutas do Brasil, tá bom? Na medida que a gente for progredindo com esse assunto, a gente vai trazendo mais notícias para vocês, certo, gente? Certo. Podemos falar de magnetismo agora? Vamos lá então, vamos começar. Bom, diante das dúvidas que os nossos ouvintes tiveram ao longo dessa semana, ficou, como eu estava dizendo para vocês, muito destacada a preocupação que todos tinham com a interferência do magnetismo no comportamento geral da pessoa. Então, para eu explicar isso para vocês, eu vou ter que juntar uma série de coisas e a gente tem, na verdade, pouco mais de 20 minutos para poder explicar. Então, vamos lá devagarzinho. Vocês devem saber que o nosso planeta é revestido de um fluxo magnético
que é gerado pelo próprio planeta. Até expliquei no programa passado que o nosso núcleo é líquido e continua girando como se fosse um motor em alta rotação, e essa rotação é que gera esse fluxo magnético que faz com que a corrente circule do polo norte ao polo sul, formando uma espécie de fluxo protetor do planeta. Para aqueles que não sabem, esse fluxo magnético, segundo muitos cientistas, isso há muito tempo já foi entendido, né, compreendido entre os cientistas que serve para isso. Esse fluxo magnético ele serve para proteger a Terra de outras invasões eletromagnéticas. Do que eu estou falando? Para aqueles também que não tinham percebido, não haviam se lembrado, o Sol é a nossa estrela, ele irradia luz, calor, mas ele também irradia, justamente porque ele irradia luz e calor, ele irradia muita energia eletromagnética. E o Sol, ultimamente, tem sido observado de perto pelos cientistas porque ele tem cotidianamente apresentado aquilo que há um tempo atrás chamavam de erupções solares. Erupções solares seriam explosões naquilo que se chama corona ou coroa, ou a parte mais superficial do Sol. Essas ejeções ou essas erupções solares são lançadas literalmente no cosmos. Então, partes do Sol são cuspidas na direção do cosmos e com elas segue uma grande quantidade de energia. Essa energia, como vocês sabem, se propaga no cosmos e vem em direção aos corpos celestes que estão dentro do sistema solar. Essas emanações, essas erupções, essas ejeções de massa coronal do Sol também são conhecidas, enquanto elas estão viajando no cosmos, na direção dos corpos do sistema solar, são conhecidos também como ventos solares. Já devem ter ouvido falar sobre isso. Bom, para nós aqui é importante o seguinte: vamos imaginar que em algum momento o Sol tenha tido uma erupção, tenha ejetado esse material para fora. Essa quantidade extra de energia magnética ou eletromagnética vem na direção da Terra. Veja, nós temos um campo magnético, como eu falei agora há pouco, que nos protege. Vamos começar a dar valor a isso? E me puxa a Terra. Trabalho cooperativado aqui. Muito bem, nós tivemos um pico aqui, né, um lançamento, uma erupção solar. Esse material vem irradiando para todos os corpos que fazem parte do sistema solar, até chegar na Terra. Muito bem, eu falei que a gente ia colocar números. Este campo, o campo magnético que cerca a Terra, ele é monitorado a partir da Rússia. Depois eu conto melhor essa história. E o pessoal que está monitorando esse campo, que seria, na verdade, o que muitos chamam, o que eles também chamam, de frequência Schumann. Ai, que agora que eu vou escrever Schumann aqui. Olha, desculpem a letra. Para aqueles que não estão nos vendo, eu estou escrevendo no quadro negro aqui, na luzinha branca. Eu acabei de escrever a frequência Schumann para determinar o nome dessa corrente eletromagnética que reveste a Terra. Muito bem. Na medida que aquela energia do Sol vem chegando, ela encontra a nossa capa magnética, e a nossa capa magnética oscila na frequência de 7,84 Hz. Tá certo? Olha que interessante. Se por acaso a energia que foi emanada do Sol, além daquilo que é normal para a gente, ultrapassar esse valor, essas energias, ou for igual a esse valor pelo menos, essas energias entram em ressonância e fatalmente elas se somam, atingindo ao campo magnético que nós, seres vivos, temos, por força do quê? Agora que é a minha explicação. Todos os seres vivos, todos, sem exceção, geram algum tipo de campo magnético. Nós, seres humanos, temos o cérebro, um cérebro grande, um cérebro com trilhões de neurônios. Cada neurônio gera um campo magnético porque ele conversa com o outro neurônio através de uma ligação que, quando está dentro do neurônio, é elétrica. Quando esse neurônio conversa com o outro, ele transfere essa informação quimicamente. Só que quando chega no outro neurônio, se torna elétrica novamente. Ou seja, onde tem eletricidade, tem campo magnético. Imagina então seres como nós, né, seres humanos, para não falar dos animais que também têm, com um cérebro com tantos neurônios, gerando tanto campo magnético, o que não tem perto da nossa cabeça. Bom, eu estou dizendo tudo isso porque experiências que estão sendo feitas de uma forma mais intensa agora
determinaram que a nossa frequência, em termos eletromagnéticos, a frequência que nós giramos, é de por volta de 16 Hz. Muito bom isso. Não tem problema. Se está ficando meio complicado porque está aparecendo muito número, muita coisa, é importante você só perceber os conceitos que eu vou passar para você. Olha, o grande perigo está sempre que essa nossa capa protetora, a capa do planeta, a capa magnética do planeta, protetora de 7,84 Hz, quando ela se associa a alguma outra energia extra, como essa, por exemplo, que veio ao mais do Sol, e chega, exatamente, e somada, chega próximo, ou então bate certinho de 16 Hz. O que vai acontecer? Aqui acontece um fenômeno chamado ressonância. Igualzinho da tal ressonância magnética, tá? É o mesmo conceito. Vai dar ressonância. Se entrar em ressonância, todos os átomos que compõem cada célula do nosso corpo começam a acelerar e a perder elétrons por conta disso. Isso é o suficiente para desordenar o comportamento celular humano. Transporta isso que eu acabei de falar, minha gente, para um cérebro que funciona administrando todas as funções do organismo humano. Vocês lembram semana passada, quando eu falei dos ritmos circadianos, que são os nossos relógios biológicos? Muito bem. Esse ritmo circadiano seria o primeiro a ser afetado. E uma vez afetado, fatalmente ocorreria um desequilíbrio fisiológico. Eu estou escrevendo aqui na lousa fisiológico. E, obviamente, biológico, porque afetaria o equipamento biológico como um todo. Então, quais são as grandes preocupações de ligação para esse negócio aqui? Sobre equipamento da parte oficial atômica. Bom, qual seria então, ou qual é a nossa preocupação principal? Qual deveria ser? Primeiro, ter a consciência de que a gente vive num mundo que é afetado eletromagneticamente pelo nosso próprio Sol. Constantemente. Perceber que nós, seres humanos, animais que vivem aqui no planeta, nós temos uma harmonização com o nosso campo magnético. Com o nosso campo magnético, quando eu falo isso, eu estou falando do campo magnético da Terra. Eu não falei aqui que ele orbita ao redor de 7,84 Hz? Muito bem, se ele está em 7,84 e nós funcionamos com 16, há uma diferença de 8 Hz em relação ao nosso organismo, o que garante que não vai acontecer de bobeira qualquer tipo de efeito de ressonância. Vocês entenderam a conta? Se o campo magnético da Terra está em 7,84 e nós funcionamos em 16, há uma distância grande. O campo magnético da Terra, uma vez estabilizado, ele não interfere no nosso comportamento. Porém, qual é a mensagem do dia? O Sol, entre outras coisas, principalmente o Sol, tem preocupado os cientistas por causa disso. O Sol tem cuspido muito material para o cosmos e essa energia extra magnética tem atravessado, tem perturbado o campo magnético da Terra e este tem trazido alterações no nosso comportamento fisiológico. Tá certo? Quando a gente fala, como eu disse agora há pouco, em comportamento fisiológico alterado, eu estou me referindo justamente à nossa alteração de humor, à nossa alteração de comportamento, à nossa alteração até de digestão, de intestinos, de fluxo sanguíneo, de tudo, hormonal, absolutamente tudo. Tudo. Pois não, pode falar. Então, Beto, você quer dizer então o seguinte, que após o eclipse ocorreu tudo isso, ou isso já vem ocorrendo? Isso já vem ocorrendo, muito boa pergunta. Isso já vem ocorrendo há muito tempo, mas foi potencializado pelo fenômeno do eclipse. Porque nós tivemos o quê? O Sol alinhado com a Lua, alinhado com a Terra. As forças gravitacionais foram somadas. E, obviamente, durante esse período, houve emissões aqui da corona do Sol. Então, se demorava 2 dias, por exemplo, para chegar aqui o efeito de uma erupção solar, naquele dia, tudo que o Sol mandou chegou no mesmo dia para a gente. Porque a força gravitacional da Terra, principalmente, trouxe tudo que tinha ali naquele feixe mais rápido para a superfície do nosso planeta. E houve uma oscilação, houve uma oscilação do nosso campo eletromagnético terrestre. Então, e isso alterou o nosso. Intensificou. Tá, o que já vem ocorrendo há muito tempo. Né? Então existem muitas oscilações nesse sentido. O grande problema que a gente praticamente chegou nisso e falou assim, isso aqui realmente está acontecendo,
é basicamente o seguinte: essa oscilação, aquela que deveria nos proteger, provavelmente está nos prejudicando em alguns momentos, é por isso que ela está sendo monitorada. E lembrar que nós, seres vivos, temos também um campo eletromagnético gerado pela nossa própria constituição atômica, tá certo? E justamente isso é afetado, o nosso campo é afetado por conta do campo magnético terrestre. Pois não. O que acontece com nós, seres humanos, acontece também, por exemplo, com os peixes. Que eles se orientam, tem alguma coisa a ver ou não? Nesse sentido, Brito, você está falando dos neurônios de espelho. É uma outra situação que a gente pode justamente discutir até no outro programa. Mas é legal, depois você me lembra disso que a gente fala. Tá? Mas em termos de saúde, a gente está falando do comportamento e das variáveis que agora acontecem por conta dos campos magnéticos. Agora, gente, existem estudos sérios, mas que também estão sendo prejudicados pelo interesse capitalista do mundo inteiro, da interferência, da influência dos campos magnéticos a partir de, por exemplo, linhas de transmissão. Para quem não sabe o que é linha de transmissão, são aquelas torres enormes que às vezes cortam bairros, cortam estradas e transportam, suportam aqueles cabos elétricos super grossos, trazendo a energia direto das distribuidoras para uma cidade, para um local, para uma... Como é que se chama, Tata? Aquela por causa da distribuição local? A rede local. Bom, desde o início, desde quando a eletricidade começou a ser usada pelo homem, nunca se preocupou, nunca houve uma preocupação maior em relação aos efeitos que nós teríamos por conviver próximos a esses locais onde existem essas grandes redes. Só que atualmente, os russos, mais uma vez, vêm trazendo para a gente a informação de que há uma interferência eletromagnética importante. Tanto é verdade que os eletricistas, os eletricitários, melhor dizendo, são aqueles que trabalham com eletricidade pública, né, fazem manutenção, esse tipo de coisa lá na Rússia, por exemplo, eles não passam mais do que 6 horas próximos a cabos que tenham, de forma medida por eles, emissões de até 20 Hz. Minto, 20 Hz são 10 minutos. Abaixo de 20, ou seja, na faixa dos 10 Hz, pode passar até 6 horas. Então eu chamo a atenção de vocês para esse novo elemento que agora, com muito sacrifício por parte da comunidade científica, vem surgindo para dizer para a gente, para poder nos alertar quanto à influência dos campos magnéticos, de repente por conta de algum aparelho que você tem, algum transformador, alguma coisa que esteja perto da tua casa, ou esteja dentro da tua casa por algum motivo, isso pode causar algum tipo de interferência. Vamos ficar atentos. Dúvidas a esse respeito, a gente já se coloca à disposição para responder em off para vocês, através do WhatsApp, que a Bia já vai falar. Então, essas dúvidas, por favor, fiquem super à vontade, porque a gente quer que todo mundo discuta esse assunto, justamente porque é importante a saúde humana. É importante a gente começar a se atentar a esses detalhes. Certo? Passa os contatos comigo. Bom, no WhatsApp nós temos o número 11 98 98 66275. 98 98 66275. Quem quiser acessar o nosso site, noseouniverso.com.br. Nossa página no Facebook, Nós Universo. Lembrando que todos os programas passados estão disponíveis tanto no Facebook, Nós Universo, quanto no nosso canal do YouTube, que também é Nós Universo. Perfeito. Mas também através, né? Lembrando também, pessoal, que é fácil guardar o nosso site, né, noseuniverso.com.br. E lá vocês podem acessar tanto o YouTube quanto a rede social Facebook, né? Então é mais fácil também, noseuniverso.com.br. Perfeito. Gente, para a gente meio que seguindo agora para o final do programa, a Tata, antes da gente começar a gravação, ela pediu para que eu não esquecesse de falar para vocês sobre algo que a gente também julga bastante importante e foi assunto durante a semana inteira em todo o mundo, que foram os 3 furacões que andaram passeando pela América Central e América do Norte. Eu não vou repetir, porque vocês viram a situação, viu o que o Irma, né? O Irma fez quando atravessou ali as Bahamas, as Barbudas, quando chegou em Miami. Muitos ouvintes nos perguntaram ao longo da semana também sobre isso, questionando se essa questão solar teria relação com esses fenômenos meteorológicos, porque o furacão é um fenômeno meteorológico. Eu disse que sim, até porque, e ainda bem que eu não fui desmentido,
Começou a rodar na internet o vídeo de um ex-engenheiro da NASA, e ele acabou confirmando que as influências solares são tantas e alteram tanto a questão magnética da Terra que, obviamente, isso também se reflete na superfície dos oceanos, e isso acaba interferindo também na pressão atmosférica como um todo, facilitando a formação de furacões. É lógico que aquela região, América Central e o Sul da América do Norte, principalmente, estão bem habituados a essa questão de furacões nessa época do ano. Agora, o que não se via com facilidade era justamente 3 ao mesmo tempo, com quase a mesma força os 3. Por sorte, um foi perdendo força um pouco ali, outro foi melhorando ou piorando um pouco mais adiante. E ainda bem que foram só 38, 40 mortos, porque era para ser muito pior. Porém, os prejuízos materiais foram imensos, gigantescos. Tiveram lugares ali no Caribe que estão sendo reconstruídos do zero, porque não sobrou nada. Mas a minha preocupação nesse programa de hoje é convidar vocês a se juntar a nós numa corrente, porque também perguntado por ouvintes nossos essa semana sobre a questão tectônica no Brasil, falando aí dos terremotos, se o Brasil é um país passível de ter tremores. Aí eu surpreendi a pessoa dizendo, olha, na verdade tem, e tem até muito. No Nordeste, por exemplo, vira e mexe treme a terra lá em cima. Nosso país, de fato, é privilegiado porque nós ficamos no meio da placa tectônica sul-americana, e países como o Chile vivem tremores quase todos os dias, e nós aqui de vez em quando, e olha lá. Porém, essa realidade está mudando. Por quê? Porque, como eu já expliquei em programas passados, a crosta é feita de placas. E essas placas se movem não ao bel prazer, mas à medida em que as forças que estão sob elas acabam aumentando. Então, atualmente, existem geólogos trabalhando fortemente nessas prospecções, nessas previsões em termos de terremoto no Brasil, e já estão avisando, olha, a cada 5 anos vai haver tremores de escala 5. A cada 500 anos, a gente pode ter um tremor de escala 7 para cima. Só que nós já tivemos um tremor de escala 7, nós não éramos nascidos, nenhum de nós, isso eu posso afirmar, foi em 1690, na região do Amazonas, um terremoto de escala 7. Foi em junho de 1690, está registrado, inclusive. Então, olha que interessante. Vamos começar. É interessante a gente se preocupar com isso, mas não para ficar desesperado e perder a cabeça, mas como eu estava dizendo, que a gente se unisse num esforço coletivo para criar um abaixo-assinado, para enviar ao governo federal, pedindo para que ele comece a elaborar planos de contingência, planos de emergência para catástrofes naturais. Se engana aquele que acha que o Brasil tem esse tipo de plano já elaborado. Se nos Estados Unidos um furacão bravo como foi o Irma só provocou essa quantidade de mortes, é porque o Estado americano estava extremamente preparado para o que vinha. Até porque eles têm lá todo ano. Mas mesmo assim, nós devemos nos preparar para esse tipo de episódio. Não furacão no caso, mas sim terremotos. Então eu convido a vocês a nos darem sugestões ou até mesmo organizarem a lista propriamente dita, o abaixo-assinado, para que a gente possa encaminhar esse pedido ao governo federal, tá certo? Ano que vem, ano de eleição, e a gente não pode perder isso de vista, é um momento bom para cobrar isso, para que o nosso governo elabore esses planos e coloque isso de forma regional. São Paulo, o Sudeste, no modo geral, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, todos os estados têm uma infraestrutura mínima para funcionamento na hora de um episódio, de um cataclisma natural, de um episódio de força maior aí como esse aí. Você sempre ressalta, né, que nosso planeta é um organismo vivo, perfeito, né? Isso mesmo. E como tal, está sujeito às influências eletromagnéticas, atmosféricas, entre outras, né? Bom, a gente tem que se prevenir. Pessoal, nosso programa está acabando. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Desculpa se eu falei muito rápido. É muito complicado explicar uma matéria tão cheia de detalhes como essa em 25 minutos, além dos recados que a gente tem que passar. Mas, de qualquer maneira, fica aí o recado de que a gente está aberto. Me dê mais uma vez o WhatsApp agora no finalzinho. Para você. Isso. Pode falar. Dúvidas, vocês podem entrar em contato conosco, tá, pessoal? Então não fique com vergonha, esclareçam suas dúvidas, tá? Se não entenderam o assunto do programa, perguntem, é importante esclarecer, ok? Hora do tchau. Então é isso, pessoal. Obrigada por nos assistir e nos ouvir.
E até hoje à tarde, às 4h30, a segunda edição do programa Nós Universo. Por último, passar o contato de novo WhatsApp, 11 98 98 66 275. Tá certo. Então, bom dia, pessoal, e até logo mais com o programa Nós Universo às 4h30 da tarde. Até mais. É isso aí, pessoal. Um abração para vocês e até a segunda edição do programa Nós Universo mais tarde aí. Um abração. Um abraço, tchau, tchau.